Não importa o lugar que Deus te coloque, não se deforme. Muitas vezes nós perdemos a nossa capacidade de avaliação pelas circunstâncias que estamos vivendo, seja no cenário de vida, no cenário de vida profissional, pessoal, relacional, emocional, espiritual. E nesse processo nós somos tendenciosos a abandonar o barco porque muitas vezes achamos que as circunstâncias que estamos vivendo, elas naquele momento definem o nosso futuro. Quantas vezes nós paramos em algum momento e tomamos decisões altamente precipitadas meramente pela dor que estávamos vivendo naquele momento. Eu gostaria de trazer e de refletir com vocês aqui sobre duas passagens, uma que está em Mateus e a outra em 1 Samuel. Vamos para a primeira passagem, que é Mateus capítulo 6, e eu vou trazer aqui a exemplificação de 2 versos. Um é o 25, onde diz: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E aí lá no verso 34 ele fala assim, 33 fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E hoje, qual é o maior mal da humanidade? A ansiedade do amanhã que vai chegar. E isso é uma forma que muitas vezes nos paralisa. Quantas coisas nós deixamos de fazer ou de viver porque estamos ansiando o dia de amanhã. Esse verso, essa passagem aqui, ela nos faz refletir um pouco mais quem nós estamos procurando ser em Cristo. Porque a fé, ela é definida muito mais por aquilo que você solta a mão do seu controle do que por aquilo que você acredita que com a sua mão é possível de ser refeito, muito mais rápido, e que aquela famosa haja um dia que damos para Deus. E a gente esquece que muitas vezes a única coisa que Deus quer é que nós estejamos colocando em primeiro lugar. Mas Nazaré, o que seria em primeiro lugar? Primeiro lugar em tudo. O que eu faço é para Ele ou é meramente pelo meu ego? O meu dia, quando eu começo por Ele, para Ele, eu dedico para Ele. Porque eu sei que na nossa rotina nós temos muitas coisas para fazer. Mas se a gente parar para pensar, nós também colocamos outras coisas como prioridade quando se torna urgência. O problema muitas vezes é que vemos Deus muitas vezes como um amigo que pode esperar para amanhã, um amigo que pode esperar. Gente, e eu tô falando aqui colocando a minha carapuça, né, de momentos que eu percebi que eu estava fazendo isso. Não significa que eu sou perfeita, que eu nunca vou fazer, muito pelo contrário. Tem dias que eu acordo e quando eu me percebo, eu não estou com o meu pensamento nele. Eu não estou agindo conforme seja para edificar ele. Eu estou fazendo mais por mim, pelo meu automático. Gente, essa caminhada com Jesus, ela é uma busca diária, eterna, para sempre, porque estaremos sempre buscando estar na presença dele para que todas as outras coisas que não sejam ele, não sejam tão relevantes assim. Eu sei que muitas vezes nós queremos resolver muitas coisas porque também acreditamos que Deus também permite que nós possamos agir. Mas, gente, às vezes confundimos o que de fato é de colocar Deus em primeiro lugar e as demais coisas serem acrescentadas, e colocar Deus em primeiro lugar e fazer outras demais coisas para que não nos falte. Gente, mas caminhando com Ele, eu tive experiências de perceber que se não é a mão dele, eu não teria. É perceptível, você consegue perceber que se não fosse a mão dele ali, não teria acontecido. A maior forma de você ter contato com Deus é através da oração. E lembre-se de uma coisa, Deus, ele não precisa da nossa leitura, ele não precisa que a gente esteja aqui todos os dias, porque ele é a palavra, ele é ela concretizada. Mas quem é que precisa da palavra? Nós. Para quê? Para chegarmos até ele. Ele nos fez carne, colocou o teu Espírito em nós e o nosso propósito é viver isso aqui na terra. E ele nos deixou um manual, que é a Bíblia, para que possamos estar
em conexão com Ele. Deus é soberano, gente. Ele não precisa de uma leitura bíblica para ser quem Ele é. Ele é. E ponto. Mas nós precisamos da leitura para que nós estejamos em conexão com Ele. Precisamos da palavra para estar na presença dEle. Fazemos o que fazemos não porque Deus precisa. A gente não faz o que faz porque Ele precisa daquilo, e sim porque nós precisamos disso. Porque nós precisamos estar alimentados e firmes na presença. Quando pensamos assim que muitas vezes nós não queremos ou não fazemos, sempre deixamos para depois, nós temos consciência de que esse querer, ele não pode dominar o nosso eu. Temos que estar prostrados, gente, temos que estar adorando a Ele, temos que estar louvando a Ele, porque Ele é soberano, tudo que Ele faz por nós, sabe? Muitas vezes queremos dar mérito a pessoas. Gente, é Deus quem usa as pessoas, é Ele, é por Ele, sabe? Nós devemos agir como adultos, inclusive na Bíblia, tem uma passagem que fala, né, que quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora que eu sou adulto, eu faço coisas de adulto. Imagine que uma mãe, antes de se tornar mãe, ela não tem a obrigação de acordar na madrugada. Ela não precisa se comportar dessa maneira, porque ela ainda não é mãe. Mas quando ela é mãe, ela precisa acordar na madrugada para dar mamar, para cuidar do seu filho, porque quando ela não era mãe, obrigações de não mãe. Quando mãe, obrigações de mãe. Esse é assumir o papel de que se eu quero estar na presença, eu preciso buscar, eu preciso agir como tal. E logo quando eu reconheço a responsabilidade que as minhas decisões, as minhas escolhas carregam, isso me traz ainda mais clareza de como eu devo agir. Se eu quero ser mais guiada por Deus, eu preciso buscá-lo mais, seja em oração, em jejum. É uma intimidade que precisa ser gerada para que Ele fale conosco. Pegando todo esse assunto e entrando lá em 1 Samuel, que relata para a gente a briga de Davi com Golias, né? A vitória de Davi com Golias. Todo o trecho do capítulo 17, lá em 1 Samuel, fala, né, sobre esse momento onde Davi encontrou, onde Davi viu as coisas acontecendo e ele acabou entrando e venceu a batalha, né? Saul tentou levar o mérito disso, colocando um monte de apetrechos, né, para que Davi enfrentasse Golias, mas Davi ele não foi treinado daquela forma. Ele tinha um coração puro e obediente ao Senhor. Ele só queria agir, sabe? E ele não aceitou aquele monte de apetrechos que Saul trouxe para ele. Ele simplesmente foi com as pedrinhas do rio que ele pegou e ele atacou Golias e ele venceu. Então, o mérito não foi de Saul, nem de Davi, foi do Senhor. Porque, inclusive, no capítulo 17, no verso 45, fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu, que é Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ou seja, Davi, assim como nós, somos representantes de Deus. Nós estamos aqui para defender o reino dele. Nós estamos aqui para potencializar o reino dele. E também sermos instrumento de ação através de Deus guiando a gente, sabe? Através da palavra. E aqui no verso 47 ele fala assim: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Gente, eu tô emocionada porque hoje eu tô emocionada. Essa passagem de Samuel me trouxe hoje na madrugada. E por mais que às vezes a gente não consiga perceber guerras que a gente está enfrentando, nem sempre uma guerra ela é necessariamente algo tão mensurável e palpável, algo que você consiga ver. Muitas vezes existem guerras invisíveis em nossa mente, em nosso coração, e muitas delas a gente precisa estar em oração, porque é onde o Senhor Jesus está nos guiando. E eu tenho certeza que Davi venceu uma grande batalha, né? Porque antes mesmo de enfrentá-la, ele já havia sido preparado por Jesus.
Tanto porque o Senhor sabia o que queria para a vida dele, como ele também se permitiu viver aquilo que o Senhor queria para a vida dele. E ele foi no secreto, no seu momento de intimidade, sempre se alimentando o seu coração com coisas boas, e o coração dele se tornou puro, a ponto de que ele fosse tão sensível a se tornar um coração segundo o coração de Deus. A vida dele estava na mão do Senhor, sabe? Orações, dependência, é uma preparação espiritual para vencer guerras, e que o nome de Jesus ele seja glorificado. E o que eu desejo é que nós possamos cada dia ser como Davi, sabe? Que nós possamos no secreto buscar ao Senhor. Não importa o quanto a gente pode estar passando por situações, sejam elas materialmente visíveis ou invisíveis, porque existem guerras, irmãos, em nossa mente que elas são muito maiores do que aquilo que o mundo físico pode conceber. Então eu desejo que nesses momentos de dores, por mais difícil que seja, é o momento que você mais deve orar. Por mais que o seu coração ele não palpite, não haja arrepio, você não chore, você não se emocione, mas continue orando. Continue orando, porque nem sempre a gente vai sentir grandes coisas na oração. É como, eu sempre falo, é como beber água. Você não bebe água todos os dias porque você está com sede, você bebe porque você sabe que o seu corpo precisa. E se você não beber água, a consequência disso pode ser um internamento no hospital, pode ser uma doença. E aí para tratar, meus irmãos, é muito mais difícil. Então não necessariamente você precisa orar somente quando você estiver sentindo isso no seu coração, você se sentir chorando, arrepiada. Muitas vezes você só precisa orar porque relacionamento se constrói assim. E o seu relacionamento com Deus é naqueles dias que, mesmo não querendo, você está ali, Senhor, hoje eu não sei o que te falar, mas eu estou aqui porque eu sou tua filha. O Senhor é o meu Deus, é o meu Senhor, e eu entrego a minha vida a ti. Eu desejo que, assim como Davi, ele venceu batalhas, nós também possamos ser essa pessoa de Mateus, sabe? Que honramos ao Senhor todos os dias, mesmo com os nossos defeitos, mesmo sabendo que não é todos os dias, mas vai chegar o dia em que você o adorará em espírito e verdade, nas suas primeiras horas do dia, que ele será o seu primeiro lugar, mas continue começando, sabe? Não deixe de fazer porque hoje você não fez, continue, isso vale para mim, isso vale para você. Se eu não consegui hoje, como eu vou conseguir fazer isso para amanhã? Sabe? E você vai deixando que Deus vá transformando, viver na presença dele, buscá-lo. Independentemente do dia que você teve, ele sempre vai estar com você. Então, não sei o que você está passando, eu não sei se isso aqui encaixa com algo na sua vida, eu desejo que sim. Que o Senhor possa confortar o seu coração, te trazer o alívio, a tranquilidade que você precisa para conseguir ouvir a voz dele. Desejo que esse vídeo chegue ao seu coração e transforme a sua vida.